literárias, Feira das Profissões. Antes de apresentar a nossa convidada especial, quero agradecer minha grande parceira nesse projeto, que abraçou a causa e olha, vida, foi um prazer trabalhar com você. E aí estamos nós na finalização desse eixo. Agradecer a participação de todos os alunos que tiveram aí um empenho maravilhoso. Olha, esperamos de coração que vocês levem toda essa experiência adquirida para a vida, porque as palestras foram excelentes. Aos professores, né, que cederam as aulas para a gente, isso foi fantástico. Então, o nosso muito obrigada. A nossa palestrante de hoje, que vai finalizar o nosso eixo interárea, é a professora do curso de enfermagem da FACAMP, a Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda. Agradecemos de coração o tempo seu disponível a nós. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Então, agora, vida, a bola é com você. Muito bem, meus pupilos, na reta final aí, né? Foi suado esse ano, mas a gente tem muitas vitórias a comemorar e finalizar agradecendo os profissionais da área de saúde, não teria como ser de outra maneira, né? Então, vou explicar um pouquinho só como vai funcionar. A Júlia, do 3º ano do MEG, é a nossa apresentadora. Ela vai falar um pouquinho sobre a Fabiana. E depois, nossos mediadores, no final, né, da sua fala, Fabi, tem 30, 40 minutos, pode falar direto, a gente não vai interromper, prometemos. A gente vai abrir para as perguntas, e os mediadores que irão fazer essas perguntas trazendo o que está escrito no chat para você, tá bom? Então, Júlia, a palavra é sua. Bom dia, meu nome é Júlia Terrível e eu vou iniciar o último dia de apresentações da nossa Feira de Profissões. Em nome do 3º ano de todo o ensino médio, eu gostaria de agradecer a Fabiana, nossa convidada de hoje, por estar aqui conosco, aceitar participar do projeto e por dividir seus conhecimentos e experiências conosco. Antes de tudo, eu queria contar para vocês quem é a Fabiana. Ela é enfermeira formada pela Universidade de Guarulhos, especialista em urgência e emergência em administração hospitalar pelo Instituto Albert Einstein. Ela atua como docente na Unifacamp e como coordenadora da Clínica de Saúde da Unifacamp. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada por estar aqui e a palavra é sua. Olá, turma, bom dia. Muito obrigado pela recepção. Projeto muito bacana, né? Eu, como acima de ser enfermeira, né? O meu papel como professora é muito gratificante. A gente está encontrando eventos, né? Como esse e conseguir, né? Estarmos juntos, mesmo nesse momento tão atípico, né? Tão inesperado como nós estamos vivenciando agora. Espero que a gente possa ter um bate-papo aqui. Eu vou tentar me controlar com o tempo, né? Porque eu não sei se os outros colegas professores são assim, mas eu me perco muito no tempo que eu começo a conversar. Quando vê, né? O tempo já está chegando no finalzinho. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela. Bom, como a Júlia, então, ela me apresentou, sou enfermeira, já tenho aí um pouquinho mais que 24 anos dentro da profissão como enfermeira. Eu tenho a minha casa em São Paulo, mas eu também hoje tenho uma chácara aqui na região de Campo Limpo, onde eu praticamente fico aqui o tempo todo. E hoje as minhas atividades, elas estão bastante vinculadas com o centro universitário, né? Mas dentro do hospital eu permaneci 19 anos. Então, eu comecei a minha atividade lá, recém-formada, e lá eu permaneci por 19 anos. E aí eu tive uma proposta, enfim, mudanças de desafios, né? Então, já tem 5 anos que eu estou somente no centro universitário, com atividades que começam às 7 horas da manhã e finaliza às 10h40 da noite. Então, todos os dias
durante o dia todo e parte da noite eu estou lá no campus, né? Deixa eu só ver aqui para compartilhar. Deixa eu ver como é que... Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Tem os 3 pontinhos, Fabi? Daí Sim. tem escrito compartilhar. É um quadrado com uma seta no meio, assim. Não tem essa tela aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo. Na parte de cima, torna ela uma apresentadora, Vida. Ela é. É. Somos. Não está aparecendo. Você está no computador. Abrir bandeja de compartilhamento. Já achei. Isso, ótimo. Ok. Estão enxergando? Sim. Ok. Sim. Deixa eu só agora ampliar aqui. Bom, eu vou começar com vocês só falando um pouquinho de todo esse contexto que envolve a área da saúde, né? De primeiros socorros. É claro que a ideia aqui, a gente tem um bate-papo rápido, né? Mas eu acho que é interessante vocês entenderem o contexto dos profissionais que são envolvidos dentro dessa temática, né? É tão importante que é o tema de primeiros socorros, né? E a cultura nossa brasileira é uma cultura que aos poucos está tomando dimensões diferentes no sentido de trabalhar vocês, né? Isso já é uma realidade fora do Brasil. A gente tem um dos grandes exemplos aqui, o Canadá e os Estados Unidos, onde isso entra como disciplina dentro das escolas, esse conhecimento dos primeiros socorros, né? E aqui, aos poucos, a gente tem visualizado trabalhos como esse do SESI, né, com essas temáticas, onde vem no intuito de começar a despertar a curiosidade. Eu acho que o princípio é isso. Hoje todos nós temos acesso a celulares, né, temos acesso a Netflix, enfim, todas essas redes que a gente consegue assistir séries, né, séries que têm algumas fundamentações, mas tem muita coisa que, né, não é a realidade nossa da prática. E isso também tem despertado muita curiosidade, né? Percebemos isso até pelo aluno que entra em sala de aula, que ele vem com vários exemplos que ele enxerga dentro de uma série, né, que retrata, por exemplo, a vivência de um profissional da saúde. E partindo disso, né, a gente tem percebido cada ano esse aumento dessa curiosidade, vamos dizer assim, né? Então, muito bacana, eu acho que a ideia é fortificar mesmo e precisamos, né? O mundo, ele se transformou agora, nós estamos, claro, né, agora um pouquinho mais equilibrado do que estávamos no mês de março, mas as situações, elas continuam acontecendo, né? E hoje, justamente por essa vivência maior dentro de casa, né, essa realidade que talvez para muitos não era uma constante como está agora, né? Então você saía para a escola, ia fazer as atividades, voltava à noite, era a hora que você tinha esse convívio familiar. E hoje a gente já está numa rotina na qual essa vivência está muito próxima, né? Mesmo que às vezes distante, pela questão da pandemia, mas estamos um pouco mais próximos familiares. E ter esse conhecimento em cima de primeiros socorros, isso é uma coisa importante porque pode acontecer em qualquer momento e com qualquer um de nós, né? Então, eu coloquei aqui, né, que o futuro é agora, só para que a gente possa linkar um pouquinho a importância de estarmos adequados com essas mudanças, né? Então, veja, se uma estrutura como essa, né, eu não preciso falar quem que é essa estrutura, né? Então, a gente basta enxergar a corzinha amarela e a cor vermelha e esses arcos, né, vai nos remeter àquilo que nós enxergamos hoje com essa fachada, com todo esse potencial
que é a questão do McDonald's. Se uma estrutura como o McDonald's, presente em mais de 135 países pelo mundo, né, passou e passa por transformações, né, e já tem o seu nome ali linkado com essa imagem, essa cor vermelha e amarela, essa imagem dos arcos amarelos, precisa estar se inovando, né? Precisa estar buscando novos caminhos, precisa estar trazendo para uma realidade novas formas de trabalho, quem dirá nós, né? Então, essa transformação, ela tem que estar acontecendo, precisa estar acontecendo, porque o mundo é isso, né? De repente, em março, o mundo todo é como se tivesse pisado no freio de uma vez e todos nós ficamos estagnados com uma nova realidade, né? Que está passando o mundo, né? Hoje. E aí, né? Eu coloquei que vocês, né? Os acadêmicos, vocês, alunos, que estão nessa fase, eu sei que tem alguns aqui de primeiro, de segundo ano, mas a turminha de terceiro ano, vocês estão aí saindo, né, para uma realidade que está em plena transformação. Transformação essa que parte, inclusive, das novas formas de você passar por um processo seletivo. Se tiver alguém aqui, eu acredito que você já deve estar tentando ver alguma coisa, ou já tiver algum profissional conversando com vocês, hoje esses processos de seleção, eles estão cada vez mais dinâmicos, né? Processos realizados através de aplicativos, de jogos, né? Que você não, necessariamente você não tem antes mesmo da pandemia, esse processo já estava bem avançado, onde você abaixa aplicativos, esses aplicativos é como se fossem jogos, e você vai conquistando ali, são desafios que são colocados numa determinada situação, e você então vai acumulando até que você atinja ou não atinja a expectativa que a empresa esteja te buscando. Ou seja, transformações. Nós estamos em um momento de plena transformação. E falar de ensino superior, ensino médio, a vida nossa, né, nos pede, né, estar atentos a esses novos tempos, né, que pedem desafios, sem dúvida alguma. Todo dia nós temos desafios, ou seja, muitos, mas muitos desafios estão acontecendo e com isso estão pedindo novas atitudes, novas formas de pensar, novas formas de colocar ali a sua opinião, né? Aqui eu coloquei só bem rapidinho, né? Todo esse processo que envolve esses novos desafios e vocês acadêmicos, né? Que tem aí na sua grade curricular projetos de pesquisa, eventos como esse que vocês estão participando agora, que são vocês acadêmicos com nós profissionais, pesquisas, né? Buscarem novos resultados. A questão do livro, né? O livro, ele tem ali a sua importância, sem dúvida alguma, mas hoje a gente tem ferramentas como a internet, que nos traz resultados praticamente, né, instantâneos, quando resultados, como hoje, por exemplo, foi liberado na Inglaterra o início da vacinação com o Covid-19. Então, esses retornos são instantâneos e chegam para nós e para o mundo, né, em tempo real. Portanto, a gente precisa estar fazendo com que essa ampliação para o nosso olhar do mercado, para o nosso olhar como pessoa, para o nosso olhar como cidadão, seja ampliado, né? E você ter um conhecimento daquilo que pode, em uma determinada situação, trazer um conforto, trazer um início de ajuda, você ser ali aquela pessoa que desencadeou, foi o primeiro elo dessa corrente, isso é muito importante, né? Porque a ideia é que a gente possa estar sempre agregando conhecimento e mais conhecimento, seja de que forma for que vocês tenham esse conhecimento, através agora dessas mídias que a gente tem utilizado direto, né? Eu, particularmente, tenho participado de grandes eventos que eu tenho certeza que se tivéssemos, né, no antes pandemia, eu não teria condições de estar participando, até porque eram eventos que só exigiam ali a presença, né, você estar presente.
E hoje, através desse canal remoto, a gente consegue estar participando de eventos nacionais, internacionais, estarmos compartilhando conhecimento, estarmos adquirindo conhecimento e estarmos participando de um processo de inovação. Então, vocês também estão inseridos dentro desse caminho que pede tanta, né, formas diferentes aí de pensar e de agir. E falar da área da saúde, né, todos esses profissionais, todas essas demandas diferentes que vai pedir um profissional, e nós, né, como eu falei para vocês, entender esse cenário dentro de uma urgência, dentro de um atendimento de um acidentado, de uma parada cardíaca, de um engasgo, um ferimento à arma de fogo, um ferimento de queda, falar de vários cenários, né? Então, estar linkado, entender que esses profissionais, né, que somos todos nós dentro da área da saúde, seja numa sala de emergência, num centro cirúrgico, cuidando de uma criança, né, são diversos campos em que, para nós, a vivência dentro da urgência e da emergência faz parte, né? E temos aqui a imagem desses grandes responsáveis para os atendimentos, naquilo que a gente fala de atendimento pré-hospitalar, né? Antes de chegar até o hospital, que é essa imagem que vocês veem do pessoal aqui do SAMU, aqui é o que a gente chama de atendimento avançado, onde é uma vítima muito grave, né? Que precisa que seja realizado o seu transporte, inclusive através do transporte aeromédico, né? Então, aqui, por exemplo, nesse cenário que vocês estão vendo, é um cenário que tem a presença do enfermeiro e que tem a presença do médico e, é claro, o piloto aqui da aeronave, né? E são diversos personagens, né? Cada um tendo ali responsabilidades, mas não temos como não entender esse atendimento de primeiros socorros, esse atendimento da urgência e da emergência como cenário em diversas formas nossa do trabalhar, né? Aqui eu coloco mais 2 cenários que também temos muita responsabilidade, por exemplo, né, é o atendimento que se trabalha o transporte aeromédico mais avançado, então você tem equipes especializadas que vai trabalhar dentro dessas aeronaves. Nós temos também um trabalho importantíssimo que está relacionado com a carreira militar. Então, dentro das carreira da Marinha, Aeronáutica, do Exército, nós temos ali participações específicas de médicos, de enfermeiros, que prestam concurso e que fazem parte de um seleto grupo de profissionais que podem atuar em diversas situações aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente tem um trabalho muito efetivo desses profissionais, por exemplo, na parte de transplante, com a questão da Covid, na transferência de áreas remotas de pacientes que não têm acesso a uma unidade de terapia intensiva e que precisa ser transportado para uma cidade que tenha um suporte avançado de unidade de terapia intensiva, grandes eventos, né, como tivemos a Copa do Mundo, como tivemos a Olimpíadas aqui no Brasil, que tivemos presença desses militares que correspondem aí com um grande braço dentro da área da saúde. E é claro, né, evitar a expectativa de trabalhar um atendimento de primeiros socorros, evitar a morte, né? Então, essa é a ideia principal de um profissional ou de um leigo como vocês, terem um conhecimento para que a gente evite chegar até a situação da morte. É claro que tem situações que são inevitáveis, né? Vocês viram, deve ter acompanhado aí na semana passada, aquele acidente que nós, infelizmente, tivemos aí 42 vítimas, né? Que morreu um jovem de 23 anos agora no final de semana. Então, é claro que um cenário, como foi encontrado, quando os colegas chegaram até a cena, muitas vítimas estavam no local, já em óbito, né? Mas aquelas que conseguiram sobreviver passaram na mão, a princípio, de pessoas leigas, né? Que acionaram o suporte, no caso ali da rodovia, para poder estar atendendo, né, as vítimas
daquele acidente que teve com o ônibus e o caminhão. Então, vejam que esse cenário, né, nós vamos encontrar, então, profissionais dentro da área da saúde, seja num ambiente hospitalar, seja na rua, né, aonde nós estamos preparados. É claro que temos as equipes que são mais preparadas, que têm esse suporte para você atender situações, por exemplo, como um transporte aeromédico, mas, né, como profissional da saúde, a gente tem essa obrigação, entre aspas, né, de compartilhar esse conhecimento e trazer, né, justamente para o leigo possibilidades de mudar esse cenário, né. Eu tenho uma experiência relativamente importante, foram 19 anos dentro de um hospital geral, um hospital público, um hospital que atende a Zona Sul de São Paulo, onde lá, né, atendimento em parada cardíaca era uma constância nossa durante o plantão, ferimentos por arma de fogo, acidentes automobilísticos, ferimentos por arma branca, né, então faca, vergalhões, ferros, enfim, né, que acontece, brigas, né, com garrafas, enfim. Então, isso fez parte da minha vida por muitos anos. E falar da urgência e da emergência e dos primeiros socorros é algo tão importante, porque nós, de sala de emergência, temos diversos cenários conforme chega essa pessoa para nós, né? E, por muitas vezes, é o familiar, é o colega, é o vizinho, é aquele transunte, aquela pessoa que está na rua, que é a primeira pessoa a estar chegando na cena. Então, e ter esse cuidado de administrar aquela situação vai fazer toda a diferença para nós que estamos dentro de uma sala de emergência, tá? Então, a gente vai tentar ali passar um pouquinho. Aqui, eu quero só convidar vocês, deixa eu só passar bem rápido para a gente chegar na nossa parte. Também, se caso, né, vocês tiverem interesse, no dia 15/12, nós vamos estar fazendo nossa feira pela faculdade, onde vários profissionais vão estar fazendo ali as apresentações. A gente vai ter transmissão via YouTube, enfim, vai ser bem bacana. Se caso vocês tiverem um tempinho, vai ser interessante. No meu caso, eu vou estar apresentando a clínica de saúde, né, todo o trabalho que a gente realiza lá na clínica, e eu deixo aqui o convite para vocês, até para quem está pensando em entender um pouquinho das profissões, não é somente a área da saúde que vai estar participando, tá? São todas as áreas do centro acadêmico, mas a gente da saúde vai estar presente, né? Então, e no meu caso, eu estarei apresentando ali o espaço nosso da clínica de saúde, tá? Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho o primeiros socorros, né? Então, como eu já falei para vocês aqui, eu falei algumas palavrinhas, né? Já para começar a entender esse cenário, né? Então, veja bem, eu começo falando de cenário, né? Quando você se depara numa situação em que precisa ter uma intervenção de primeiros socorros, primeiro de tudo, né? Isso para nós profissionais, ele é a regra de ouro, né? Entender o cenário. Aquilo está seguro para você? Se aquele cenário na qual essa pessoa que está necessitando de ajuda está seguro para você que vai ajudar, ok, você pode entrar na cena. Se não tiver seguro, não entre na cena. Isso vale para você que é leigo, isso vale para mim que sou profissional. O ambiente precisa estar seguro, porque eu não posso me tornar uma segunda, uma terceira, uma 10ª, uma 20ª, uma 100ª vítima, né? Nós tivemos, vocês aí não vão se recordar, né? Porque são muito novinhos, mas talvez alguns colegas professores aqui vão se recordar bem de um grande exemplo que nós utilizamos, que foi o ataque que teve nos Estados Unidos, né? Então, a queda
que se teve do prédio, né, quando se caiu o World Trade Center, que os bombeiros, eles estavam subindo as escadas, aquilo é usado como um dos maiores exemplos de avaliação de cena, né? Morreram ali centenas de bombeiros, né? Eles estavam, claro, buscando entender o que tinha acontecido, mas fatores importantes deixaram de ser analisados, e entre eles foi a questão da cena, né? A queda daquele prédio, né, mostrou e fortificou-se a ideia de avaliação de cena. Se vocês agora se remeterem ao que aconteceu há 2 anos atrás com a represa lá em Minas Gerais, com o rompimento da barragem de Brumadinho, vocês vão se recordar bem a organização que a equipe de resgate teve no sentido de entrar na cena para atender. Por diversos momentos, nos primeiros, segundos dias que foram sucedendo ali o rompimento da barragem, por diversos momentos aqueles bombeiros, eles paravam o atendimento. Bastava ter uma pequena movimentação de terra que era suficiente para a equipe voltar para um estágio que fosse seguro. Aquilo, hoje, é o que a gente tem de um dos maiores exemplos de análise de cena, né? O pessoal ali de Minas é uma equipe que ele já tem tradicionalmente um trabalho de treinamento por conta das mineradoras, que são muitas em pontos diferentes, então você tem que ter essa equipe especializada, e a questão do risco. Então, é um ambiente que tem o risco. E ali, então, naquele cenário, né, a partir do momento em que se identificava uma pequena movimentação, como é que se fazia isso? Através de sismógrafos, né? Então, tinha uma equipe que estava avaliando movimentação de solo com os sismógrafos. Quando se movimentava alguma coisa, já alertava, e as equipes trabalhavam com números pequenos, né, para que se fosse fácil resgatar a equipe com os helicópteros, né? Então, aquilo foi um resultado exatamente para evitar tragédias como aconteceu no ano em que tivemos o ataque nos Estados Unidos e a queda do prédio, e com isso a morte de centenas de profissionais que estavam ali tentando fazer o seu trabalho e se tornaram vítimas. Portanto, eu começo falando com vocês, né, em uma situação em que você vai deparar, em que você vai tentar fazer uma ajuda, primeiro observe a cena. É algo que, de repente, tem água e tem eletricidade? É um ambiente que tem o risco de choque? Não entre. É um ambiente que tem o risco de ser atropelado, uma rodovia, por exemplo, uma avenida em que você tem um tráfego muito grande, né? Um cenário de pouca iluminação, numa estrada, pouca iluminação, e você não está com uma roupa refletível, por exemplo, que não é uma roupa comum nossa, né, de estarmos no dia a dia. Cuidado. É um local que existe um risco de ter um desmoronamento? Cuidado. É um local que existe o risco de você se expor a uma fumaça? Cuidado. Ou seja, o cenário. Observarmos primeiro o cenário. Muito bem. E aí, então, eu coloquei aqui para vocês situações mais corriqueiras e situações que vocês, né, como leigos, podem estar participando. É claro que isso aqui não é um treinamento, né? A gente teria que estar fazendo um outro formato para que vocês estivessem, vamos dizer assim, habilitados a estar trabalhando com essas técnicas. Mas, foi como eu falei, nós estamos nos reformulando. Então, os conhecimentos vão se construindo. Hoje vem um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, de repente, prática, para que vocês tenham, de fato, ali, né, certeza no tratar, como, por exemplo, aqui uma situação de engasgo, né? O engasgo, ele pode acontecer em diversos cenários. Eu posso ter o engasgo de uma pessoa, eu posso ter o engasgo de um idoso, eu posso ter o engasgo de uma criança, né? Então, eu começo mostrando para vocês aqui
famosa manobra de Heinisch, né? Essa manobra é uma que a gente utiliza, né? É a padrão para a gente trabalhar a questão do engasgo. Ela não é difícil de trabalhar. Você só precisa, é claro, entender como é que funciona a manobra. A ideia da manobra é que a gente possa dar, né? É como se fosse, né, um apalpar muito forte na boca do estômago. Quando a gente faz esse movimento muito forte na boca do estômago, eu tenho uma reação que é de expulsar, que é de jogar para fora. Em uma situação de engasgo, jamais nós tentamos colocar a mão para tentar resgatar aquilo que está na boca da pessoa. Por quê? Com isso, você pode levar aquele objeto mais para o fundo. Então, você pode empurrar ainda mais aquilo que está causando o engasgo. A manobra de Heinisch, vocês vão se colocar na parte de trás da pessoa que está engasgando, né? E vejam essa posição da mão. É como se a gente, né, cruzasse a mão. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer assim para criar esse movimento de solavanco. Eu vou até na boca do estômago e o movimento sempre é de baixo para cima. De baixo para cima, tá? Eu me coloco com as pernas, né? Não perpendicular, mas eu coloco uma perna uma na frente da outra para que eu tenha essa questão do apoio para conseguir empurrar. Na hora que eu vou fazer o movimento, a vítima, né? Provavelmente a vítima ela vai para trás, vai se encontrar comigo. Então, eu tenho que estar equilibrada para suportar esse peso. Então, primeira lição. Em uma situação de engasgo, nós não vamos fazer com que tenha enfiar, colocar essa mão e tentar retirar. Não é o momento para isso. Primeira manobra, a manobra de Heinisch. Então, boca de estômago, você se coloca atrás dessa vítima e com as mãos, você pode fazer cruzada ou você pode fazer dessa forma, uma em cima da outra, de forma que você faça esse movimento de baixo para cima, tá? Isso no adulto. Muito bem. E na criança, né? Como é que funciona na criança? Deixa eu só passar aqui. Na criança, uma criança, geralmente, acima de, a gente calcula em torno de 2 aninhos, tá? Essa criança, eu vou estar me ajoelhando atrás dela. E aí, então, eu vou fazer com a minha mão, é claro, que eu não vou colocar toda a força que eu utilizaria num adulto, né? Mas também na altura da boca do estômago dessa criança. Só que aqui eu posso fazer, né? Eu posso fazer com a mão fechadinha e dar esse solavanco, né? Claro, respeitando ali o tamanho da criança. Então, eu fecho o punho e aperto para cima, que a gente tem um movimento mais forte para estar fazendo, tá? Fico ajoelhado atrás da criança e eu faço esse movimento. No bebezinho já é um pouco diferente. Então, veja a posição, como é que eu preciso segurar essa criança. Então, eu seguro essa criança, sempre respeitando o pescocinho, porque o pescocinho é molinho da criança. Eu vou, então, apalpar, né? Pegar a barriguinha dela, peitinho dela, e a minha mão vai segurar a cabeça da criança. A mão que está livre, eu vou fazer o movimento, né? De baixo para cima. De baixo para cima, tá? Depois eu posso virar essa criança e eu vou fazer, então, na boquinha do estômago dessa criança, utilizando apenas 2 dedos, eu faço o movimento também de baixo para cima, tá? Quando a gente visualiza na boca, né? Então, eu posso vir e puxar, mas eu não posso fazer esse movimento, porque eu posso afundar. Somente se eu visualizo aqui, bem próximo dos dentes, aquilo que está causando engasgo, eu venho e retiro. Ah, professora, mas pode ser leite, no caso da criança? Sim, leite é um dos principais causadores de engasgo na criança.
Só que esse leite, ele tende a vir com bastante saliva e ele tende a vir já um pouquinho coaguladinho, né? Porque teve contato com as enzimas do estômago. Então, você pode vir puxar, porque vai sair, claro que não é nada sólido, né? Vai sair aquela coisinha um pouquinho mais espessa, mas é o suficiente para a gente estar retirando isso quando tem a apresentação já quase saindo fora da boca. E mais uma outra situação que eu coloco aqui, se você estiver sozinho, né? Pode acontecer de você se engasgar sozinho? Pode acontecer. Posso fazer essa manobra sozinha? Posso. Então, você vai fechar seu punho e com a outra mão, na boca do estômago, você vai empurrar sempre, né? Nessa situação, utilizando uma mão para fazer a alavanca e a outra para empurrar. E aqui um exemplo é o exemplo da cadeira, né? Que eu vou utilizar a cadeira para fazer esse movimento, que às vezes é um pouco difícil para a gente estar fazendo, dependendo da situação de engasgo que você tá, pode ser um pouco difícil. Então, você vem, se debruça em cima da cadeira e você faz o movimento para ir para frente. Então, você pega aqui a boca do estômago e você vem e na cabeceira da cadeira, se apoiando no sentido que ela possa apertar, né, aqui a boca do seu estômago e te ajudar a expelir esse objeto que está causando o engasgo. E mais dois cenários que são bastante comuns, a grávida, né? Como é que eu vou tratar a grávida, né? Ela tá com o bebezinho, como é que eu vou fazer? A barriguinha da grávida, ela vai estar bem no finalzinho aqui, né? Do início da boca do estômago. Então, a diferença é que você vai fazer um pouquinho mais para cima, né? Então, a ideia é a gente pegar bem aqui essa parte superior da boca do estômago e fazer, né, esse movimento. Punho fechado, eu venho com a mão e faço o movimento, então, de baixo para cima, tá? No obeso, o obeso às vezes pode ser um problema, porque a gente às vezes não consegue abraçar essa pessoa obesa. Então, se você conseguir ter abraçar essa pessoa, você vai conseguir atender essa pessoa obesa. E vejam que a diferença aqui é que vai ser mais alta. Então, ao invés de a gente estar pegando um pouquinho mais abaixo aqui na boca do estômago, a gente vai vir um pouquinho mais alto, né? Lembrar sempre da posição, ter o pé, né, como alavanca de suporte, e você fazer, então, esse movimento fechado e o movimento de baixo para cima. Então, veja que essas são situações diferentes, né? Que pega a pessoa obesa, quanto a pessoa que está grávida, a mulher que está grávida, mas ambas a gente consegue estar trabalhando essa manobra, tá? Muito bem. Falando agora de hemorragia, falando de sangramento, isso é uma coisa muito comum que vocês podem pegar aí na escola, né, em casa. Acredito que, né, todos nós aqui em algum momento passamos por uma situação de ferimento. É claro que vamos encontrar situações mais graves, né? Por exemplo, quando ocorre o sangramento em que ocorre o rompimento de uma artéria, né? E aqui eu trouxe esses desenhos só para vocês entenderem o que é, né, esse cenário que tem hemorragia. Então, veja, quando eu tenho rompimento de uma artéria, eu tenho esse sangue jorrando, né? Então, ele tende a ser como seguindo a pulsação cardíaca. Então, cada vez que eu tenho, né, uma batida do coração, esse sangue dá uma jorradinha. Então, ó, jorra, jorra, jorra. É como se ele estivesse seguindo, que na verdade ele está seguindo o ritmo cardíaco, né? A artéria, então, hemorragia, que você tem rompimento de artéria, esse sangue, ele vai estar jorrando. Em uma situação em que você tem o rompimento de uma veia, rompeu uma veinha, então é um sangramento lento, contínuo, né? Mas ele não para muito fácil, né? Ele continua ali por um período. E quando nós temos um rompimento de um capilar, que às vezes é um corte mais superficial, né? Então, você tem esse rompimento capilar, muito mais lentinho esse fluxo e a gente consegue estancar ele com mais facilidade, né? E aí, o que eu vou fazer numa situação de hemorragia? Primeiro, lembre-se do cenário, tá? Aqui nós estamos falando de sangue. Sangue, né? Ele pode ser um dos caminhos para adquirir doença,
tá? Então, primeira coisa, lembrar do cenário. Então, você não pode ir lá numa pessoa estranha, uma pessoa que você nunca viu, vai lá e colocar a mão, né, num cenário que tem um sangramento. Por quê? Essa pessoa pode ter uma doença. Que doença, professora? Por exemplo, o HIV. Por exemplo, a hepatite B. Então, hepatite C, desculpa. Vejam que, hepatite B também e hepatite C. Vejam que são doenças que eu tenho o sangue como um dos mecanismos para adquirir o vírus, né? Então, se você vai ajudar uma pessoa em uma situação de sangramento, proteja-se. Ah, professora, mas eu não tenho luva. Não, você não precisa ter luva naquele cenário, mas você pode ter um saquinho, uma sacolinha plástica, né? Então, ou mesmo um saquinho desse que a gente usa para guardar pasta, né? Esses saquinhos plásticos, desde que ele não tenha aqueles furinhos do lado, que senão não vai adiantar nada, tá? Mas se for um saquinho fechado, uma sacolinha de supermercado, aqueles saquinhos que a gente pega, por exemplo, verdura, fruta no supermercado, você calça aquilo na sua mão, então aí você está protegido para tentar ajudar essa pessoa que sofreu um corte, tá? Muito bem. E o que eu vou fazer? Nesse momento, o que vocês vão fazer é pegar um paninho limpo. Se não tiver uma gaze, se for um ambiente, por exemplo, né, que você não tem um pano próprio para isso, você vai pegar um pano limpo, né? Uma camiseta, uma toalha, algo que seja de algodão. Não adianta a gente pegar, por exemplo, esse material meu aqui, por exemplo, do meu jaleco aqui, é um material que não daria para trabalhar um estancamento, porque, né, isso aqui, ele tem, vamos falar, né? Tem o famoso plástico no meio dessas roupas. Mas um tecido de algodão que esteja limpo, você vai dobrar e você vai apenas colocar em cima do corte e vai pressionar, tá? Vai apertar. Não vai ficar tirando, deixa eu ver se parou. Volta de novo. Não. Porque, vejam bem, quando a gente coloca esse tecido, você está ajudando a criar um tampão. Você está ajudando a fazer com que o sangue coagule e forme o tampão. Se você ficar, né, pegando aquele pano, retira para olhar, coloca de novo, retira para olhar, coloca de novo. Cada vez que você retira, você está tirando o tampão. E aí o sangue volta a sangrar, né? Você volta a ter sangramento porque você retirou aquela coagulação que o sangue começou a formar. Então, coloque o pano lá e deixe, tá? E aí você pode fazer uma pequena atadura. Não é apertar. Aquilo que vocês veem em filme, veem em séries, né? Que é o famoso torniquete. Aquilo é para profissionais, tá? Nós temos a técnica correta de trabalhar o torniquete, principalmente o tempo, né? Então, lesões que podem acontecer com o uso inadequado do torniquete pode levar a um processo permanente para essa pessoa, né? Então, até perder um membro por conta de um torniquete mal feito. Então, o torniquete, gente, deixa isso para um profissional que esteja habilitado a trabalhar com o torniquete, tá bom? O que vocês podem fazer é o paninho, e aí vocês podem pegar e amarrar um outro paninho só para segurar aquele pano, tá? Não vai deixar solto. Você pode dar uma apertadinha para ficar bem firme, né? Mas nada de fazer aquela coisa forte, a pronto que, né, prenda a circulação. Porque a ideia não é parar a circulação interna. A ideia é a gente formar o tampão. Porque aí quando forma o tampão, vocês então vão estar ajudando essa vítima que sofreu esse trauma, tá? E se for um corte grande, né, uma coisa que seja um pouquinho maior, cubra essa vítima, porque ela vai se assustar com o que ela sofreu, ela vai ter sinais que possa estar apresentando estado de choque e o cobrir essa pessoa, o cobrir essa vítima, a gente vai estar ajudando exatamente para que ela fique mais confortável e a temperatura dela mantenha-se em uma certa estabilidade, tá? Então, o que eu posso utilizar? Até mesmo um saco de plástico, tá? Se é um corte importante, um saco de plástico, ele vai ajudar, porque ele vai criar uma barreira importante com a temperatura e vai ajudar essa pessoa a não estar perdendo mais temperatura ainda.
tá bom? Hoje a gente tem essas mantas térmicas que a gente vê o pessoal aí que usa muito no resgate. Compramos isso facilmente, né? Em lojas de esporte tem isso, que é muito importante numa situação como essa, né? A gente cobrir que a pessoa ela pode ter ali uma queda de temperatura, tá? As queimaduras também é uma outra situação muito corriqueira do nosso dia a dia, né? Que o que fazer? Né? Eu vou falar para vocês o que fazer. Não tem muito o que fazer na queimadura. O que vocês vão fazer, se pegar uma situação de queimadura, se for uma queimadura, por exemplo, pequena, que pegou uma pequena área, né? É colocar essa mão, né, debaixo da água, ou aquela área que foi afetada ali para queimadura, água, tá? Água fria. Não me vão colocar pasta de dente, café, terra, nada disso. O que vocês vão fazer, se for uma queimadura pequena, colocar isso debaixo da água, né? Hoje nós temos aí acesso a algumas, não é considerado medicação, mas são alguns calmantes, entre aspas, para se utilizar em pequenas queimaduras domésticas. Então, eu posso estar utilizando, são em formato de gel, de pomadas, enfim, que você pode estar utilizando, mas é específico para queimadura, ok? Agora, é uma queimadura extensa, né? Ficou grudou plástico, grudou tecido, grudou, por exemplo, agora nós estamos chegando no final do ano, né? Os fogos de artifício. Isso, gente, é um problema para nós de sala de emergência, né? Então, assim, olha, eu vou falar para vocês, nós temos, assim, já ficamos preparados para atendimento de queimadura em sala de emergência, né? Porque é uma triste realidade de casos de pessoas que chegam, principalmente, né, na virada de ano novo. O Natal chega também, mas o ano novo é assim, terrível. Eu peguei queimaduras importantíssimas, amputações de dedos por conta de rojão, né? Então, além da queimadura, amputou parte dos dedos, crianças que sofreram com isso. Então, assim, né? Se é uma situação como essa, é claro, você só vai cobrir aquilo, né? O braço, a mão, enfim, e vai levar para um hospital, né? Ou se é uma situação mais grave, a gente vai entender daqui a pouco, nós vamos estar chamando aí os profissionais para estar atendendo. Mas é uma queimadura mais simples. Então, primeira coisa, colocar debaixo da água. Colocou debaixo da água, você vai pegar um paninho limpo e só vai colocar por cima, não vai apertar, não vai estourar bolha, não vai fazer nada. Deixa nesse momento, vai doer? Vai doer bastante. Porque aqui na pele nós temos sensores, né? Bem aqui em cima, que nos protege. E a queimadura atinge esses sensores, então a gente sente muita dor. A pessoa não vai sentir dor quando a queimadura é profunda, porque aí foi tudo embora na queimadura. A pessoa não sente dor, tá? Pegou uma queimadura mais simples, coloca debaixo da água, um paninho limpo, e se tiver necessidade, a gente teria, né, a possibilidade de usar esses produtos que são vendidos hoje em farmácia, específicos para queimadura, ok? Agora, percebeu que está grudado plástico, tecido, qualquer objeto, precisamos chamar, né, ou chama o pessoal do resgate, que eu já vou passar para vocês, ou então se dirigir até um atendimento de pronto atendimento, uma UPA, por exemplo, né, unidade de pronto atendimento, que aí os profissionais vão estar fazendo ali da forma correta a retirada do plástico, a retirada do tecido e de qualquer objeto que tenha ficado nessa queimadura, tá bom? Muito bem. Chegamos, então, na parada cardíaca, né? Então, acho que esse aqui é o grande, né, um avançar que a gente deveria ter, entender o processo da parada cardíaca. Mais uma vez, eu deixo aqui meu convite, professoras, né, o Centro Universitário, ele está aberto para um momento que vocês queiram organizar, para que esses meninos possam ir lá, né, a gente poder fazer um movimento aí presencial, de atendimento de parada, a gente tem os simuladores, então é bem interessante, né, quem sabe ano que vem, tudo voltando mais à normalidade, a gente formar um dia aí para vocês passarem lá com a gente e fazer tudo isso na prática, tá? Bem, coisa da parada, né? Eu vou identificar, eu vou encontrar essa pessoa que ela vai estar
numa situação que não vai me responder. Né? Ela pode estar deitada, ela pode ter caído, mas eu vou chegar perto dela sem colocar a mão nela nesse momento e vou perceber se ela está consciente ou não, se ela está respirando, se ela está tendo batimento cardíaco. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, né, essas fotos, elas não estão atendendo os protocolos agora de Covid, porque a profissional aqui, ela está sem a máscara, ok? Mas eu chegaria próximo dessa vítima, chego próximo dessa vítima, né? E vou observar, por exemplo, se o tórax dela está, né, subindo e descendo, se ela está respirando. Vou chamá-la, não sei o nome dela. Senhor, senhora, ei, você, tá me escutando? Sempre de forma firme, de forma alta, porque se a pessoa te escutar, ela pode ter alguma reação. E aí, então, vocês vão colocar a mãozinha, né? Deixa eu tirar minha máscara, eu esqueci da máscara aqui, mas a gente tira a mãozinha e observe aqui mais ou menos o lobo da orelha, né? Descendo um pouquinho o lobo da orelha, vocês vão virar mais ou menos 1 centímetro aqui para o meio do pescoço, que nós temos 2 importantes artérias que a gente percebe com esses 2 dedos, ok? São esses 2 dedos. Não se utiliza dedão. O dedão, ele vai enganar a gente, porque ele tem uma artéria grossinha aqui, que quando a gente coloca para sentir, eu posso estar sentindo a minha própria pulsação, tá bom? Então, é sempre os 2 dedos. O dedo no meio e aqui o dedo indicador. Vou colocar aqui e vou sentir. Percebo se tem pulsação ou não, se tá, né, pulando aqui a veinha. Não tem. A pessoa não respondeu, vou tentar chamar ajuda. Primeiro, chamar ajuda. Nós temos isso aqui com a gente, né? Então, todos nós precisamos ter registrados aqui o número, por exemplo, do SAMU, né? Então, ter esse atendimento de urgência e emergência acontecendo. Então, se vocês têm esse aparelhinho, que todos nós temos isso na nossa vida, né? Saber utilizar numa situação de urgência e emergência, que é para quê? Para chamar ajuda, tá? E esse chamar, ele é importantíssimo, porque eu tenho quase que certeza que a maioria de vocês aí não tem registrado, por exemplo, o número do SAMU, o número do bombeiro, da polícia militar, né? Claro que quando entra no módulo de emergência, ele vai entrar com esse número para que você possa estar fazendo essa ligação. Mas o importante é você ter esse conhecimento. É você conseguir estar trabalhando, né, com esse aparelhinho para chamar ajuda, tá? Muito bem, chamei ajuda, identifiquei que a pessoa não tem batimento cardíaco, não está respirando. Então, olha aqui, estou observando, não está tendo subida de tórax, nem descida do tórax, não está respirando. Então, né, aqui só mais uma vez para demonstrar como é que a gente visualiza, né, as 2 artérias, que é a jugular, para identificar a pulsação, tá? Veja o dedinho. Eu vou iniciar, então, pedir ajuda, tá? Eu pedi ajuda, vou iniciar as compressões cardíacas. Vejam como é que está o braço dessa profissional. Ela está esticada. Vejam que está uma mão sobreposta à outra, tá? O que vai fazer com que seja uma compressão cardíaca efetiva? É o meu peso em cima da vítima. Não é o meu braço que tem que fazer a força. É o meu tórax que tem que fazer a força para acontecer essa compressão, tá? Então, braço esticado, mão uma em cima da outra, e eu vou jogar o peso do meu tórax para o meu braço. Então, é isso que faz com que a gente comece a ter uma compressão cardíaca efetiva. Professora, mas aonde que eu devo colocar a mão? Eu vou descer aqui um pouquinho a imagem para ficar mais fácil. Vocês vão identificar, né, o mamilo da pessoa e mais ou menos 2 dedos para baixo do mamilo, aonde eu vou colocar a parte gordinha da mão. Essa parte chama-se hipotenar, tá? Então, eu vou pegar essa parte gordinha da mão, vou apoiar e vou vir com a minha mão, a outra mão, por cima dessa mão. Então, lembrar, braço esticado,
peso de tórax e é o peso que vai fazer com que eu tenha as compressões, tá? Compressão cardíaca não é aquele desespero que a gente vê, né, às vezes na televisão. O nosso coração, ele bate normalmente aí entre 60 a 90 batimentos por minuto. Essa é a frequência que a gente tem cardíaca. Portanto, eu preciso ter, dentro das compressões cardíacas, em torno de 60 a 70 compressões por minuto. Eu conseguindo chegar nesse número, eu estou ajudando a ter uma circulação cardíaca, tá? Então, é sempre comprime, deixa o tórax voltar. Comprime, deixa o tórax voltar, tá? É claro que aqui a gente teria que estar treinando para me mostrar para vocês o ritmo para fazer. Mas uma segunda lição, aquilo que a gente vê, que é aquela coisa desesperada, né? Isso não é um atendimento efetivo. A gente tem que ter calma, ao mesmo tempo a gente tem que ter agilidade, porque eu tenho que atingir de 60 a 70 compressões por minuto. Então, veja, que não é uma coisa, né, que eu tenho que fazer, né, ali desesperado. Então, 60 segundos, mais ou menos, uma compressão por segundo, a gente consegue estar, a gente tem ali dentro de 1 minuto, 60 segundos, é isso, né, uma por segundo a gente consegue estar trabalhando. Então, não é aquela coisa desesperada para que a gente possa que esteja fazendo, tá? Então, só relembrando, vocês vão observar uma mamilo da pessoa, tá? Ou você pode basear pela boca do estômago, 2 dedos para cima, ou na região mamilar, 2 dedos para baixo. Essa partezinha gordinha da mão, coloco, venho com a outra mão por cima, braço esticado e o meu tórax é que vai ser responsável ali para estar fazendo as compressões. Não é o braço, tá? O braço, né? Quem for fazer comigo depois simulador, ou se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver que o braço, a gente não aguentaria fazer ali nem 10 minutos de compressão cardíaca. Você, né, se cansa demais. Imagina, não dá nem 3 minutos, você não consegue fazer. É muito esforço, então você não consegue ter um atendimento efetivo, tá? E na criança, como é que eu atenderia essa criança? Vai depender do porte e de como essa criança ela está respondendo. Eu posso utilizar apenas uma mão para fazer mesma localização, região do mamilo, venho com a minha mãozinha e sempre a parte gordinha e veja que o braço da profissional está esticado, o tórax está fazendo afundamento, tá? Quanto que afunda, professora? Mais ou menos 5 centímetros. É claro que vocês não vão ficar medindo isso na régua, tá? Mas para nós profissionais, a gente vai se habituando, mais ou menos 5 centímetros é o afundamento ideal. Temos aqui uma situação em que eu estou utilizando apenas uma mão, tá? Por que ela está apoiando aqui na cabeça? Aqui ela estaria abrindo as vias aéreas, somente isso, essa posição que ela está colocando a mão na cabeça aqui, tá? Mas para vocês leigos, se for atender uma criança, por exemplo, mãozinha, 2 dedos abaixo ou acima da boca do estômago, bracinho esticado e sempre, né, fazendo a contagem. O que a gente treina, sempre falando, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, porque aí você vai seguindo esse ritmo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Então, a gente tem uma efetividade na questão de tempo dentro desse atendimento, tá? Agora, é uma criança um pouquinho maior, eu posso já utilizar as 2 mãos, tá? Então, não ficaria somente com uma mão, utilizaria as 2 mãos. E no bebezinho, como é que eu vou trabalhar o bebê? Vejam, os 2 dedinhos, tá? Mesma posição. Eu vou identificar, né, o mamilo do bebezinho e desço um pouquinho, né? A gente vem com os 2 dedinhos. Então, a gente vai trabalhar esse movimento no bebê, tá? Contagem também precisa ser efetiva. Aqui no caso do bebê é um pouquinho mais rápido, porque o metabolismo do bebê é um pouco diferente, né? Mas só para vocês entenderem que, né, são os 2 dedinhos que a gente utiliza nessa criança que é menor. Quanto tempo que eu vou fazer com o dedo? Qual a idade dessa criança? É muito relativo, né? Se a gente vai entender a efetividade que está tendo da ação,
né? Então, às vezes, aqui é uma criança um pouquinho maior, uma criança de 1 aninho e meio, eu já posso estar utilizando a mão, né? Então, vai depender muito do porte que essa criança, ela vai estar, que ela tá ali na hora, tá? Aqui, eu queria mostrar para vocês, né, esses 2 dispositivos que nós utilizamos, né? A questão da respiração boca a boca, né? Olha, isso é uma técnica que está muito restrita, né? Tanto é que em treinamentos para leigos, a gente não ensina, a gente só mesmo reporta que isso é uma coisa que não se pratica para o leigo, né? A famosa respiração boca a boca, ela, né, ainda mais agora com a Covid, totalmente contraindicada, né? Então, assim, nós temos os dispositivos que eu vou mostrar para vocês, e vocês, o que vocês fariam nessa parte respiratória? Nada. Estudos mostram que nós temos reserva, né, no nosso sistema respiratório e na oxigenação do sangue nossa, que consegue suportar alguns minutos sem que você tenha essa ventilação, sem esse suporte ventilatório. Portanto, a prioridade na parada cardiorrespiratória é as compressões cardíacas. Então, você ter uma compressão que seja bem feita, né, que consiga atingir essa velocidade de 60, 70, que afunde e que retorne certinho esse tórax, você já vai estar ajudando a circular esse sangue que tem reserva no pulmão e que nós temos reserva no sangue. Agora, o profissional, o que vocês vão encontrar? Nós vamos encontrar isso que a gente chama de bolsa, válvula, máscara, tá? Esse dispositivo é um dispositivo que ele é restrito para a área hospitalar, para ambulâncias. Eu estou aqui na empresa, né, que eu estou fazendo um trabalho aqui dentro, e eu estou aqui numa sala que é tanto guarda de equipamento de proteção, quanto tem atendimento se precisar de um suporte. Mas eles não têm aqui, que eu pensei que eles tinham. Mas esse suporte aqui eu posso encontrar em locais como esse, que esteja preparado para um atendimento de urgência e emergência, tá? Isso aqui, então, ele vai fornecer, né, de forma segura para o profissional, olha a cena, e de forma segura para o paciente, um suporte ventilatório, tá? E o motivo que vocês podem encontrar, se vocês têm essa vontade de ter, né, eu tenho uma pessoa em casa, eu gostaria de ter, esse é o dispositivo que nós trabalhamos hoje, o boca a boca, tá? Isso aqui chama-se pocket de ressuscitação, máscara de ressuscitação descartável, enfim. Isso aqui custa aí em torno de R$20, é super barato. E eu vou utilizar, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Eu coloco isso na face da pessoa e vou assoprar por essa entrada que ele tem aqui, tá? Então, esse é o dispositivo, então, que nós temos para segurança hoje, para se fazer aquilo que se chama de boca a boca, tá? Tem uns outros aí que o pessoal, principalmente em praia, utiliza, que é uns plásticos, mas eles também têm filtro. Mas hoje, com os protocolos do Covid, né, a recomendação é esse modelo por conta do filtro que ele tem, tá bom? Então, esse aqui seria o que a gente tem aí para estar utilizando. E aqui o DEA, né, que tanto se fala do desfibrilador automático, né? Isso aqui, ele é um dispositivo que nós encontramos hoje em shoppings, aliás, é lei, né? Está na lei, precisa ter, enfim. Então, na faculdade, nós temos lá em shoppings, locais que tem metrô, estações de trem, onde você tem uma movimentação grande, estádios, enfim, né? Você tem esse dispositivo. Esse dispositivo, ele só deve ser manipulado por pessoas treinadas. Não precisa ser um profissional da saúde, mas a pessoa deve ter passado por um treinamento para saber trabalhar com o DEA. Então, o DEA, ele vai reconhecer e ele vai dar o choque se tiver necessidade. Todo paciente que tem parada cardíaca recebe choque? Não, não recebe choque, tá? Porém, nós temos um tipo de parada cardíaca que é passível para receber choque. Então, né, aquele paciente que ele para em um determinado ritmo cardíaco, ele, então, teria a necessidade de usar, no caso aqui, o DEA, para tentar restabelecer essa atividade elétrica. Agora, tem determinadas paradas em que o paciente não tem atividade elétrica acontecendo. Então, não adianta eu utilizar o DEA,
tá? Eu só posso utilizar o DEA se o paciente tem um ritmo cardíaco desorganizado, mas ele está tendo ali uma atividade elétrica acontecendo. Se ele não tem atividade elétrica, não adianta eu utilizar o DEA. Eu vou estar perdendo tempo, tempo é vida num atendimento de parada. Então, eu vou ter efetividade nas compressões. Eu vou fazer compressão. Compressão, 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 até que chegue os profissionais, né? E que a gente possa ali estar dando continuidade nesse atendimento, tá? Então, o DEA, primeira coisa, para pessoas treinadas, ok? E segundo, né? Não é toda parada cardíaca que nós temos que utilizar, porém, nós temos um grande número de paradas em que tem a necessidade do DEA. Por isso que hoje está em lei que em locais de grande circulação precisamos ter esse dispositivo, justamente para identificar qual tipo de parada que ele tem. Então, esse mecanismo, ele ajuda a saber se vai chocar, se vai dar o choque ou não, se eu tenho só que continuar fazendo as compressões cardíacas. Então, esse dispositivo é um grande aliado de nós profissionais e das pessoas devidamente treinadas para estar trabalhando com o DEA, tá? Muito bem. Lembrar sempre de chamar ajuda, né? Nós profissionais, a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre vai trabalhar com os colegas e vocês, numa situação dessa, também precisam estar chamando ajuda. E aqui, então, eu coloco para vocês chamar ajuda aonde? Como chamar essa ajuda, né? Então, 192. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? 192. Esse é um que tem que estar na sua agenda. Todos nós temos que saber isso de cor, porque é o profissional que você deve acionar em uma situação mais intensa, que precisa ter essa intervenção, tá? Aqui, né, eu queria colocar essas duas diferenças que nós vamos encontrar nesses profissionais, né? Nós temos a equipe do bombeiro, que tanto, né, assim, eu particularmente tenho um respeito muito grande por esses profissionais, são, assim, pessoas fantásticas, né? E nós temos o pessoal do SAMU, né? Cada um, hoje, tem ali respectivas responsabilidades. Não deixa de ser aquele mais importante, menos importante. Não! Olha aqui, um trabalho em equipe, né? Um trabalho bem feito, ele é feito em equipe, né? O ser humano, nós temos essa casca aqui que parece ser algo inatingível, mas não é. A gente tem muitas limitações, somos muito fracos. Em situações de urgência e emergência, o atendimento em equipe é fundamental para que a gente tenha resposta e consiga salvar vidas, né? E aqui, então, eu coloco, para a gente estar finalizando, quando é que eu devo chamar o SAMU? Então, veja, sentiu dor no peito? SAMU. Situação de intoxicação e envenenamento, cobra, aranha, escorpião, SAMU. Queimaduras graves, trabalho de parto, então aquela mulher que está querendo já nascer o bebezinho. Queda, né? Eu teria que ter aqui uma aula só para a gente falar de queda, mas queda é uma coisa que tem que ter muito cuidado, nem sempre eu posso manipular essa pessoa. Então, não mexa, você vai chamar o SAMU. Crises convulsivas, né? Quando tem aquela desmaio, convulsão, enfim. Acidente de trânsito, traumas, perda de consciência, sangramentos e hemorragias. SAMU. E aqui do outro lado tem a situação que eu vou chamar do bombeiro. Então, situações que tem incêndio, tentativas de suicídio, salvamentos aquáticos, deslizamento de terra, acidentes com pessoas presas em ferragem, então acidente de trânsitos, né, que tem as pessoas presas na ferragem. Aqui, por exemplo, na indústria que eu estou agora, choques elétricos, quedas de altura e gás. Então, veja, o SAMU é a nossa prioridade em questão de lembrar numa situação, né, em que você precisa estar pedindo essa ajuda, né? Então, 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros, e nós temos ainda a Polícia Militar, que é 190, que eu acabei não colocando aqui, tá? Mas é 190, que é o Copom, Polícia Militar, e eles já direcionam, né, para 192, conforme você relata a situação que está acontecendo ali na cena, tá? Muito bem. Eu tenho tempinho, professora? Eu já dei o meu tempo. Tem um tempo, pode falar. Tá.
Aqui, só para a gente finalizar, é um vídeo que mostra assim, várias situações corriqueiras nossas. Não tem, eu não sei se sai o áudio, professor, aqui no Teams, que é uma plataforma que eu não uso muito. Tá saindo. Tá ruim, Do né? vídeo sai. Ah, do vídeo sai. Só que na hora que você for compartilhar, tem um negocinho na parte de superior que você teria que acionar o áudio. Tá, vamos ver se dá certo, porque não tem nada, é só uma música do fundo, é só para a gente estar finalizando com esses profissionais aqui trabalhando, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês.
Isso aí, turma. Muito obrigado. Eu gosto desse vídeo porque, acima de tudo, ele mostra o trabalho em equipe, né? Ele mostra diversos cenários nossos, né, como profissionais, mas principalmente, assim, deixar a lição de que o ser humano, ele precisa, de fato, de outro ser humano, né? Então, acho que, se não me engano, os Médicos Sem Fronteira tem essa fala, né? Só um ser humano para cuidar de outro ser humano, e essa é uma das verdades, assim, enormes que nós temos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço demais, eu acho que, né, a iniciativa é fantástica, e que seja somente aqui um primeiro passinho, né, para que vocês possam estar envolvidos aí dentro dessa dinâmica, né, que envolve o atendimento da urgência da emergência, atendimento de primeiros socorros, e lembrar que vocês aí pode ser, né, o primeiro elo para que nós que estamos na outra ponta consiga ter um resultado que é exatamente evitar complicações, evitar a morte e trazer ali aquela pessoa para o convívio com a sua família novamente, tá? Muito obrigada. Fabiana, nós que agradecemos imensamente. Que palestra maravilhosa. E é muito bom quando a gente vê isso, né? Que o enfermeiro é o cuidar, né? Ele que tem que ter esse amor incondicional, né? Acredito que todas as profissões a gente tem que fazer com muito amor, mas essa é o que mexe com aquele lado nosso humano mesmo, né? Que a gente já está fragilizado e aí chega a pessoa, ela olha, um sorriso já faz toda a diferença, né? Nossa, muito bom, agradecemos mesmo de coração. Vida, você quer falar sobre os mediadores? Acho que o Pedro não conseguiu entrar e talvez seria a Amanda. A Amanda e o Robson, né? Isso. Quem quiser falar primeiro, gente. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Duro que agora com esse aqui a gente não está tendo muito... Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Robson. E eu tenho uma pergunta que seria da área de primeiros socorros, é lógico, mas é por conta da pandemia, que a gente sabe que as medidas, elas foram adaptadas por conta dessa pandemia. Mas muitas ficam com dúvida se por esse motivo elas podem se tornar ineficientes. Isso poderia acontecer? Vamos lá, Robson. O que a gente aprendeu, né? Na verdade, assim, para nós da saúde, não foi uma novidade essa questão desse novo vírus, né? Então, a gente já estávamos na expectativa, vamos falar assim, né? De que a iminência de uma pandemia poderia acontecer. Por quê? Justamente pela história do vírus, né? Então, o vírus, desde que ele foi descoberto, né, ele trouxe na trajetória da saúde, né, grandes catástrofes, né? Então, a gente aprendeu muito com o passado, né? E uma das grandes lições que nós tivemos, vocês aí, eu acho que eram muito pequenos, talvez nem nascidos ainda, foi a questão do influenza, né? Então, o influenza, quando ele teve ali um dos picos, né, início dos anos 2000, foi assim, uma lição para o mundo e principalmente um preparo para o que poderia acontecer, como não temos a certeza ainda, né, de que nós chegamos a, podemos dizer assim, numa situação que não vai piorar, né? Não temos essa certeza ainda. Portanto, o que a gente sabe, né? Primeiro, entender como é que o vírus se comporta. No caso aqui, como é que ele é transmitido? Vias aéreas, respiração, né? E o que nós temos hoje como barreira, né? É o entendimento com o uso da máscara, sim, porque é uma barreira, né, efetiva, desde que ele seja utilizado
diz que esse dispositivo se utiliza de forma correta, né? O que é errado? Eu tô aqui e tô errada, tá? Então, até que eu vou terminar daqui e vou voltar, mas eu vou trocar a minha máscara, porque eu só tirei, que eu tô no ambiente que é empresa. Então, não posso ficar totalmente sem a minha máscara aqui, tá? Mas isso aqui que eu tô fazendo tá errado, né? Então, assim, tá contaminado. Eu coloquei a mão, eu, né, tô fazendo totalmente errado. Então, primeiro, entender como usar o dispositivo. Segundo, né, nós já temos o conhecimento suficiente para entender que aquilo que eu falo, né, eu libero gotículas e aquilo vai estar suspenso no ar ou vai estar acomodado numa superfície. Então, sim, a nossa mão, ela é fundamental para bloqueio, né? Tanto é que é uma das técnicas, a lavagem de mãos, é um dos processos que a gente mais trabalha, seja... Olha, eu estou completando agora em janeiro 25 anos de formada e desde a minha formação nós tínhamos discussão de lavagem de mãos e entra ano após ano, a quantidade ainda continua muito grande de discussão porque as pessoas não lavam as mãos. Nós não lavamos as mãos, nós não lavamos corretamente, nós não utilizamos o produto de forma correta e principalmente a gente não tem essa atenção. Talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, né, tá chamando um pouquinho mais de atenção, mas, né, quantas vezes a gente, né, eu como enfermeira sou meio que louca para lavar a mão, né, então a gente observa e vê que de fato as pessoas não lavam as mãos. Então, algumas barreiras, né, sim, eu acredito que educar mais na questão da máscara, né, eu acho que a questão da higiene, né, mãos, esse formato que nós temos, por exemplo, de restaurante, que é aquela coisa aberta, self-service, talvez vai precisar repensar nesse formato, né? Porque isso está comprovado aí que não está sendo, que não uma coisa que precisa ser trabalhada melhor, né? E outras situações, por exemplo, como a questão de aglomeração, né? Aglomeração também sabemos que a concentração do vírus ele se torna maior em ambientes que você tem concentração e principalmente ambientes fechados, né? Então esse ambiente fechado tem muito mais concentração do vírus. Então, dentro das medidas, pode sofrer alterações? Eu acredito que sim, né? No sentido de educação, né? Novas barreiras podem ser colocadas? Pode ser que sim. É um vírus que ainda temos pouca resposta, né? Porque agora que ele veio forte para o ser humano, né? Então, esses estudos demoram, a gente não consegue ter respostas tão rápidas, né? Agora, algumas situações que foram colocadas, por exemplo, tem locais que colocaram para você higienizar os pés com aqueles tapetes sanizantes. Aquilo lá tem tido estudo, né, mostrado que aquilo não tem efetividade, né? Locais em que você usa aquele face shield, né? Assim, aquilo tem que saber usar, né? Não é assim, não é só colocar aquilo que você está protegido, não. Você tem que saber usar, você tem que saber higienizar, né? Não é qualquer modelo, né? O que a gente viu aí, pessoas improvisando com garrafa PET, usando coisas que utiliza na área metalúrgica, aquilo não é o que, né, a forma correta de utilizar, principalmente o equipamento correto para estar se utilizando, né? Outra coisa é a questão das máscaras, o material utilizado na máscara, né? Então, hoje em dia virou um desfile de máscara, né? Então, você tem grifes caríssimas aí fazendo máscara, colocando, gente, pelo amor de Deus, colocando glitter, sei lá, aquelas pedrinhas, aquilo vira um acúmulo de coisa, né? Junta tudo ali, quer dizer, em vez de você ter algo com menos bicho, você tem algo com mais bicho. Então, o que a gente pode deixar aqui? Primeiro, lavar as mãos, né? Fundamental. Álcool em gel, fundamental. A máscara, sim, utilizada de forma correta, higienizada de forma correta, né? E vocês aí que podem estar na iminência de voltar para uma sala de aula, ter essa conscientização, né? Eu posso conversar? Pode, mas desde que não tenha aquela aglomeração, que não esteja num lugar totalmente fechado, né? E principalmente é um momento que a gente está se adaptando, né? Então, um abraço, né? A questão de você estar muito próximo, tudo isso a gente vai ter que estar revendo, tá bom?
Mais alguma pergunta? Professora, Oi? a Amanda pediu para avisar que a internet dela está instável, por isso ela não consegue fazer a pergunta, mas ela me passou uma pergunta que eu posso fazer. Pode fazer, Robson, porque agora esse é o nosso momento, né, Fabiana? Sim. Pode fazer sim. Quais objetos que nós temos em casa que podem ser utilizados em uma situação de emergência? A cadeira, né? Na situação do engasgo, a cadeira. Panos, toalha, pano de prato, panos de algodão, tá? Então, foi uma situação de corte, né? Camisetas de algodão, toalhas, paninhos de prato. Então, uma situação de corte. Questão do engasgo, a cadeira, né? Numa situação em que você precisa iniciar as compressões. Se estiver em cima da cama, né? Se for uma cama muito mole e essa pessoa tiver tido uma parada, não sofreu queda, então o ideal é, com a ajuda de uma outra pessoa, colocá-la no chão. Se for um colchão muito mole, né, a pessoa vai ficar balançando no colchão e não tem efetividade as compressões. Então, o chão, desde que a pessoa não tenha sofrido queda, né, que aí você pode manipular com a pessoa, não vai ter risco, né, de ter uma lesão na coluna, por exemplo, tá? Numa situação de queimadura, tá? A água e se for uma queimadura mais leve, você pode utilizar sabão. Sabão líquido, tá? Sabão em barra, ele pode criar micro-organismos ali, então não é legal, né? Então, o sabão líquido, se você estiver em casa, até mesmo o detergente, tá? Detergente neutro, enfim, que você tiver em casa, você pode estar utilizando uma situação de queimadura ou sabonete líquido, água. Se for uma parada, atendimento, se você conseguir, tiver com outra pessoa, não sofreu queda, coloca a pessoa numa parte rígida, que é o chão mesmo, tá? Aliás, atender parada em chão seria, assim, o ideal para nós, né? Porque eu vou falar, nós sofremos, tem hora para atender paradas, quando, né, tá uma maca, às vezes que não é uma maca boa, enfim. Então, o chão é o melhor ambiente para se trabalhar o atendimento de né, das compressões cardíacas. Cadeira, né? Então, a gente está utilizando essa parte de trás de cadeira para dar esse suporte no engasgo. Eu acredito que para o que a gente falou aqui agora, seria mais ou menos isso, tá? E os panos, né? Panos. Ok, muito obrigado. Mais alguma? Mais alguém tem? Não? Vida? Acho que tranquilo. O professor Luciano quer fazer alguma pergunta? Será que ele está por aqui? aí? Eu acho que ele não está. Deve ter ido. Fabiana, foi um prazer imenso ter você aqui. Em nome do SESI, a gente agradece da gestão, o tempo que você disponibilizou para falar com esses alunos. E, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai aprender a conviver com ela melhor, né? Temos que ter uma fonte de esperança, né? E aí nós gostaríamos muito de estar indo até a Facamp e poder fazer um curso desse. Olha que excelente seria, viu? E assim, acho que os alunos vão tendo mais contato, né? E abre o olhar, o coração para fazer a profissão, né? Então, nosso muito obrigada mesmo, de coração. Imagina, eu que agradeço, é um prazer, mais uma vez, né? Não é nem convite, né? Apenas comunico que as portas estão abertas. A clínica nossa lá está um espaço bem bacana para poder entender um pouquinho, né? Quem conseguir participar da live vai ser interessante, que vai dar para ver. E, além disso, nossos laboratórios, então dá para praticar, a gente pode montar. Eu sou coordenadora da Liga Acadêmica, então a gente tem os alunos aí que fazem um trabalho bem... São alunos falando com alunos, então é bem legal fazer essas práticas, né? É verdade. Então, com certeza, né, voltando aí, tendo
essa estrutura, a gente está aberto para receber todos vocês. Então, tá bom. Nosso muito obrigada. E com isso, nós finalizamos nosso eixo interário. E foi um prazer finalizar com um profissional da saúde. Tá bom? Muito obrigada.